As apresentações aí, todas e todos. Bom dia, o pessoal aqui que vai apresentar. Bom dia para a Inalda, para a Lívia, que está comigo em Brasília, para a Camila e para a Renata, que são representantes da Petrobras. Se vocês quiserem abrir a câmera agora para a gente iniciar o webinar, podem abrir. Meu nome é Giane Moselli, eu sou gerente de projetos da área de desenvolvimento territorial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. É uma das agências da ONU que atua no Brasil em mais 170 países. A gente está iniciando hoje esse webinar, que é uma das atividades de um grande projeto que a gente tem com a Petrobras, que está sendo implementado com 116 cidades, e Angra dos Reis é uma das cidades que faz parte desse projeto e que está sendo contemplado por algumas atividades do projeto, que foi a elaboração desses dois estudos que vão ser apresentados hoje, e esse webinar de apresentação e discussão com a população, com a prefeitura desses estudos. Em decorrência da pandemia, a gente está tendo que fazer a versão online dos seminários, mas a princípio, o planejamento do projeto era fazer um seminário presencial em todas as cidades do projeto para apresentar esses estudos. Eu vou passar a palavra agora para Camila, representante da Petrobras, e depois para a Renata também, que é representante da Petrobras. Depois eu retomo para falar um pouquinho mais do projeto e depois a gente vai passar para a Inalda Beder, que é nossa consultora, que vai apresentar os estudos para vocês, tá? Camila, pode falar. Eu estou rindo porque meu nome não é Camila, não. Meu nome é Mônica. Mônica, tá. Tudo bem, sem problemas. Então, bom dia a todos e todas. Eu e a Renata, a gente está aqui para falar em nome da Petrobras, né, sobre a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, além desse projeto, né, que a Giane falou, que é o projeto Territorialização e Aceleração dos ODS, a Petrobras ela conta com uma série de projetos socioambientais voluntários através do Programa Petrobras Socioambiental. E esses projetos, né, eles visam contribuir com vários objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, tem projetos com ações com foco em educação de qualidade, que é o ODS 4, trabalho decente, crescimento econômico, ODS 8, vida na água, ODS 14, vida terrestre, ODS 15. Então, e esse projeto, mais especificamente falando, né, que é o projeto que a Giane está apresentando, ele buscou e está buscando contribuir com ações como formações à distância, presenciais, né, da realização de diagnósticos municipais e também assessorias técnicas para os grupos participantes, no sentido de buscar contribuir para o fortalecimento do poder público local, da sociedade civil, buscando transformações para melhorar as condições de vida das comunidades, né? E os diagnósticos que vão ser apresentados hoje, que estão alinhados aos ODS, visam contribuir nesse sentido. Então, eu desejo um bom evento para todo mundo. Obrigada, Mônica. A Renata quer dar uma palavra? Sim, bom dia, pessoal. Não sei se vocês conseguem me ver direito, porque deu um probleminha, estou entrando pelo celular, fiquei um pouquinho agoniada, não consigo nem me ver aqui, nem estou vendo as pessoas. Mas, complementando o que a Mônica colocou, eu e a Mônica, a gente está aqui, né? A gente participou da parte teórica do curso pelos municípios de São Gonçalo, pelos municípios de Saquarema, né? Então, mas no sentido do projeto em contribuir, né, para a discussão e a formulação de políticas públicas, o fomento, que acho que é importante no sentido do patrocínio da Petrobras ao projeto, né? Sobretudo nesse momento que a gente está de pandemia, então nesse momento que a gente está recolhido em casa e refletindo e com a ânsia de contribuir para as nossas questões da sociedade e as questões para os desafios, né, que
que estão se colocando, vários desafios novos, né, que a gente não tem noção. Então, contribuir para o fomento e sabe se existe um tanto de outras políticas públicas que vamos adentrar aí nesses novos tempos. Então, a gente fica muito feliz em contribuir dentro do guarda-chuva dos programas da empresa. Um bom evento para todos. Qualquer dúvida, a gente está aqui para contribuir também. Obrigada, Renata e Mônica. Bom, eu vou falar só uma apresentação inicial. Eu imagino que todos que estão aqui presentes já conheçam a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas, de qualquer forma, eu vou dar uma pincelada rápida para alguém que talvez não conheça. Trata-se de um instrumento internacional lançado pela ONU em 2015, que o Brasil é signatário, e que as agências da ONU, principalmente o PNUD, vêm trabalhando para promover o desenvolvimento sustentável no Brasil. Esse projeto para a gente é muito importante, porque a gente conseguiu se aproximar aí de 116 municípios e fazer o que a gente chama de territorialização, né, dos ODS, que é levar essa agenda, levar essa ideia de desenvolvimento sustentável e esse plano de trabalho, que são os 17 ODS, e suas 169 metas, levar para o nível local. Nós temos muitos projetos com o governo federal, com governos estaduais, e esse projeto propiciou a gente chegar mais perto de governos municipais, sociedade civil organizada, empresas, indivíduos, para mostrar que o alcance dos 17 objetivos, ele pode vir também de baixo para cima, né? Ele não é um papel somente do governo federal, mas também dos municípios, dos governos estaduais, da população, das organizações não governamentais, das universidades, né, fundações, todo mundo pode contribuir um pouco para alcançar essas 169 metas. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, eu gosto sempre de frisar que a ideia não é trabalhar apenas com o meio ambiente, né? A Agenda 2030 trouxe essa ideia de trabalhar com o desenvolvimento de uma forma holística, de uma forma ampla, sem deixar ninguém para trás, ou seja, ela traz 3 pilares, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental com a preservação do meio ambiente. Então, tem o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental, são 3 áreas do desenvolvimento que têm que andar juntas, né? A gente não pode só pensar na preservação ambiental, mas não combater a pobreza, né? Ou pensar só no desenvolvimento econômico e não olhar para a desigualdade social. Então, quando se criou os 17 objetivos, tentou-se abarcar todas essas áreas do desenvolvimento e propor 169 metas para serem alcançadas até 2030. A gente sabe que com esse momento que a gente está vivendo de crise sanitária, de pandemia, com certeza os anos de 2020, 2021 vão ter alguns retrocessos nos indicadores, principalmente de aumento da pobreza, aumento do desemprego, aumento do número de mortes em geral, não só pela Covid, mas por outros tipos de doenças, como infarto, diabetes, porque as pessoas estão procurando menos os hospitais, não tem vaga nos hospitais. Então, tem uma série de outros indicadores que vão ser afetados. Mas esse é o momento, mais do que nunca, para a gente olhar para essa agenda e continuar trabalhando com essa agenda para tentar enfrentar esse momento e superar esse momento rumo ao desenvolvimento sustentável, né? Esse projeto, ele foi dividido em primeira fase e segunda fase. Angra dos Reis, ele faz parte dos municípios da primeira fase e do segundo grupo prioritário, que o primeiro grupo prioritário são 28 municípios que passaram por capacitações mais prolongadas e que estão recebendo assessoria direta do PNUD, e o segundo grupo prioritário, que Angra dos Reis faz parte, é o grupo que a gente está entregando os estudos e está fazendo os webinars para discutir com vocês. A gente está gravando esse webinar e depois nós vamos disponibilizar, provavelmente no YouTube do PNUD ou em alguma plataforma do PNUD, mas a gente entra em contato para avisar. Esses 2 estudos que vão ser apresentados hoje, que relação que eles têm com o projeto e com o desenvolvimento sustentável?
O primeiro estudo que a Inalda vai apresentar é um diagnóstico de indicadores do município, que traz mais de 40 indicadores do município, nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, meio ambiente, segurança pública, questão de energia, questão de emprego e renda, de PIB. Então, a gente faz um retrato do município, um diagnóstico geral dos indicadores do município alinhados às metas. Então, como exemplo, a gente tem como meta aí a questão da mortalidade materna, que é diminuir os índices de mortalidade materna. Então, toda essa análise que a gente fez no diagnóstico, a gente sempre fez uma série histórica de 10 anos, para o município ver a evolução dos indicadores dele, por exemplo, no caso da mortalidade materna, mortalidade infantil, índices de pobreza, de desnutrição, de obesidade de crianças. Então, sempre a gente fez séries históricas, analisando os indicadores, usando bases de dados federais, todos os indicadores foram retirados de bases oficiais, a gente não pegou indicadores diretamente nos municípios, e esse diagnóstico traz um retrato atual do município em relação às principais metas da Agenda 2030. Então, esse é um documento, principalmente nesse primeiro ano aí de gestão municipal, muito importante para o município estudar e se basear nesses indicadores para construir o seu novo plano plurianual. E é uma oportunidade também para fazer esse alinhamento do plano plurianual aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que conversei com o André agora há pouco, da prefeitura, ele falou que vocês estão pensando em fazer, né, o plano plurianual alinhado aos ODS, que é excelente, e então esses documentos vão servir de apoio para vocês fazerem esse alinhamento. E o segundo documento que a Inalda vai apresentar é a análise do atual PPA de vocês, que é o de 2018-2021, mostrando até que ponto, em cada ODS, quantos por cento de programas tem dentro de cada ODS do atual PPA, e vendo quantos por cento que o atual PPA está alinhado a cada ODS. A gente sabe que o atual não foi feito de forma alinhada aos ODS, então esse é um primeiro exercício para auxiliar vocês para poderem alinhar o novo PPA que está sendo feito, né? E a gente pretende fazer também uma capacitação mais aprofundada sobre como alinhar os PPAs aos ODS, como fazer esse trabalho, trazer exemplos mais concretos para vocês de outros municípios que fizeram isso, como fazer isso, como analisar os indicadores, né, olhar onde é que o município está em pior situação, então é ali que tem que se concentrar mais políticas públicas, né? Então, a gente pretende em abril fazer uma capacitação, a gente vai convidar o município de Angra dos Reis para participar dessa capacitação, e que vocês vão poder aprofundar um pouco mais nesse trabalho do alinhamento do planejamento municipal. Bom, eu vou pedir para a Lívia agora passar um vídeo para apresentar o projeto para vocês, e depois já vou passar a palavra para a Inalda para ela começar. Uma cidade pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável:
a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras, localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030, oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas para orientar outros municípios, atividades práticas e alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ODS. Juntos, com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás. A Lívia já colocou aqui no chat para vocês os 2 estudos que vão ser apresentados, tem um link aqui no chat. A gente aproveita para pedir para quem está nos assistindo para divulgar esses estudos, divulgar principalmente dentro da prefeitura do município esses estudos, que vai ser muito útil para essa nova gestão. E, então, se possível, a gente pede que vocês abram e acompanhem junto com a Inalda. Primeiro, ela vai apresentar o diagnóstico de indicadores, e que se vocês abrirem, der uma olhada, vocês já podem acompanhar as fontes, quais bases de dados foram consultadas. O livro em si, ele traz tudo detalhado. A apresentação da Inalda vai se dividir em 2 blocos. Primeiro, ela apresenta o diagnóstico de indicadores, e a gente pede que vocês já deixem comentários, perguntas para ela no chat, que depois que ela terminar esse primeiro bloco, a gente pode passar as perguntas para ela, e depois ela apresenta a análise do PPA do município, alinhado aos ODS, e aí vocês vão poder deixar um novo bloco de questões no chat, e a gente faz um último debate com ela, ok? Então, como vocês não têm acesso a microfone e câmera, todas as perguntas e comentários podem ficar no chat, que aí nos intervalos a gente passa para ela e a gente faz o debate, ok? Inalda, seja bem-vinda e boa apresentação para você. Bom dia a todos e a todas, toda a equipe de suporte, agradeço por estar aqui contribuindo com essa apresentação. Inicialmente, nós iremos apresentar o resultado do diagnóstico, que foi elaborado dentro desse projeto do PNUD com a Petrobras, e
esse diagnóstico, ele consiste em analisar os dados municipais, mas, assim, fazendo uma comparação com os dados estaduais e os dados federais. E aí, a partir desse levantamento de dados, né, a gente tem como observar quais são os gargalos, né, quais são as áreas prioritárias de intervenção. Então, a partir desse levantamento de dados, pode-se propor novas políticas, né, públicas de desenvolvimento, novos programas, novos projetos, novas ações, que possam contribuir para o alcance dos 17 objetivos. Então, é muito importante conhecer a realidade, né, do que acontece no município, e o que nós estamos fazendo é utilizando esses dados disponíveis, né? Então, dentro desse diagnóstico que vocês receberam, um material muito rico, que depois vocês vão poder dar uma lida e utilizar as referências, que assim estão bem bacanas para vocês poderem ter um horizonte maior com relação à situação do município de Angra e fontes importantes para que vocês possam até fazer novas reflexões a respeito da situação atual. Então, o que a gente vai apresentar dentro desse primeiro bloco, que é a apresentação do diagnóstico, é a situação do município, né? A gente tem os temas que são abordados em relação a um ou mais ODS, mostrando que trata-se de referências, mas, por exemplo, a gente pode tratar da área temática da saúde, e dentro da área da saúde você pode observar que os indicadores eles podem estar relacionados a outros ODS. Então, assim, o diagnóstico, ele, depois que vocês, aos poucos, forem se apropriando, vocês vão ver como que ele vai contribuir para esse novo momento, né, que coincide com o início da gestão, né, da gestão nesse período, mesmo num momento de dificuldades, mas vocês irão desenhar um novo plano, né, plurianual, e aí vocês terão a oportunidade, a partir desse diagnóstico e do que a gente vai apresentar no próximo, vocês vão poder ter uma definição de melhor e um alinhamento melhor aos 17 objetivos. Então, como já foi falado, né, pela Giane, os 17 objetivos a gente está tratando como um todo, a gente não consegue fazer um a um, mas a gente fez um resumo do que tinha de dados disponíveis, né? Para a gente falar desse trabalho, a Agenda 2030, ela estabelece que toda ação de desenvolvimento, ela deve ter foco nas pessoas, na sua qualidade de vida, no respeito a seus direitos. E se a gente vai trabalhar pelo desenvolvimento, a gente precisa realmente conhecer quais são as características da nossa população. Então, pode passar o próximo slide, que é exatamente sobre a caracterização das pessoas, né? Então, nós temos a dinâmica territorial e populacional. Só para vocês terem uma ideia aí, falar sobre a área, a densidade demográfica, a população estimada de 2020 de mais de 207 mil habitantes, e a população do censo de 2010, a população de 2020 foi estimada porque o censo não aconteceu, então, a população do censo foi de 2010, os dados oficiais, né? Podemos passar para o próximo. A população de Angra dos Reis, aí nesse slide, vocês vão ver o recorte por raça e cor, mas se refere a 2010, então 51,24% branca, 7,72% preta, 1,36% amarela, 39,35% parda e 0,29% indígenas. Pode passar. A gente vai falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano e mostrar a situação do município. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi pensado com o objetivo de ampliar um indicador muito utilizado, que é o Produto Interno Bruto per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. E aí,
criar uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano. Então, o IDH, ele também não abrange todos os aspectos de desenvolvimento. Por exemplo, democracia, participação, equidade, sustentabilidade, eles não são contemplados, mas ele tem sido usado como uma referência para medir, para impulsionar o progresso em todo o mundo, né? Todos os municípios, hoje, eles se referenciam pelo o Índice de Desenvolvimento Humano. Pode passar. Então, para a gente olhar o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente tem que observar quais são os pilares que constituem esse indicador, né? Então, são 3 pilares: saúde, educação e renda. Então, a gente tem, dentro do primeiro pilar, vida longa saudável, que é observada a expectativa de vida ao nascer. Dentro do pilar da educação, temos o acesso ao conhecimento, aí é a escolaridade da população adulta e o fluxo escolar da população jovem. E o pilar da renda, que é a renda per capita. Pode passar. Observando o Índice de Desenvolvimento Humano de Angra dos Reis, ele é de 0,724 em 2010, o que situa esse município na faixa de desenvolvimento alto. Dentro desse indicador, a dimensão que mais contribuiu foi a longevidade, e seguido da renda e, por último, a educação. A longevidade contribuiu com um índice de 0,846, renda com 0,740 e educação com 0,65. Então, o município de Angra, ele ocupa a posição 1191 dos 5.565 municípios. Pode passar. A gente está observando aí, falando do ODS 1, eu disse a vocês que a gente tem alguns recortes, a gente não conseguiu fazer com os 17 objetivos, mas a gente fez, dentro das informações e dos indicadores que estão disponíveis, nós fizemos os alinhamentos necessários. Então, se a gente está falando de erradicação da pobreza no ODS 1, a gente está falando de acabar com a pobreza, e as metas consideradas relevantes no estudo, a meta 1.1, que é erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. E a meta 1.2, até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades. Eu lembro, assim, que lá em 2016, quando se começou a trabalhar com essa agenda, aí a gente imaginava 2030, né, com coisas a cumprir em 2030, e a gente imaginava que estava longe, mas hoje a gente está vendo que passa muito rápido e nós já estamos em 2021 e só faltam 9 anos para a gente cumprir isso e precisamos realmente acelerar. Pode passar. Bom, a gente falar de pobreza e vulnerabilidade, a gente precisa entender que, para acabar com a pobreza, é preciso reduzir a vulnerabilidade social das pessoas. E aí, para vencer esse desafio, é também preciso conhecer quais são as dimensões da pobreza, quais são os índices, né, que são relevantes, qual é o padrão de desigualdade, quais são os grupos que ela atinge, quais são os territórios onde ela está, qual é a faixa etária. Então, esses recortes são muito importantes. Então, além das taxas de pobreza e de extrema pobreza, também é importante considerar essa taxa de vulnerabilidade social, que são os indivíduos que estão vulneráveis, que são suscetíveis a pioras em sua qualidade de vida. E a gente está vivendo isso nesse momento de pandemia, de 1 ano já vivendo essa pandemia, e a gente está vendo o quanto esse contexto econômico e social ele vem modificando, né? Então, situação de quem estava na situação de pobreza, passando a extrema pobreza e etc. Então, aí, para vocês darem uma observada, os percentuais de vulnerabilidade social, e a gente apresenta o percentual de vulneráveis e dependentes de idosos, e aí vocês olham os indicadores, eles estão com o ano de 2010, porque a fonte ainda é
a do IBGE é 2010. Dentro desse percentual, o que é relevante? Observar os vulneráveis e dependentes de idosos, o percentual de crianças extremamente pobres, o percentual de vulneráveis à pobreza e o percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e sem ocupação informal. E aí, vocês observam que esse último, 18 anos ou mais, né, no ano de 2010, o número era de 26, o indicador era, o percentual era de 26,2, né? E aí a gente só vai poder ter um retrato desse novo quadro a partir do resultado do próximo censo. Pode passar. Mostrando o percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Angra, né? Extrema pobreza, pobreza e vulneráveis à pobreza de 91 a 2000. Então, aí vocês observam, a 2010, desculpa, a queda nesses indicadores, vulneráveis e pobres e extremamente pobres. Então, em todos os recortes, houve uma queda acentuada. Pode passar. A gente falando de erradicação da pobreza, ainda o ODS 1, né, falando de pobreza em todas as suas formas. Então, aí vocês observam que a meta 1.3 é implementar, em âmbito nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. A gente, com certeza, nós teremos que ter um olhar mais atento a essa meta, nesse momento que nós estamos vivendo e nas consequências que virão pós esse momento que a gente ainda não sabe quando ele será encerrado, se será encerrado. A meta 1.A, ele fala sobre garantir a mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes e aí por meio da cooperação para o desenvolvimento. Eu acho que essa é uma meta que, nesse momento que nós estamos vivendo, é uma meta muito relevante, porque a gente tem visto uma mobilização significativa, né, de diversos atores, no sentido de disponibilizar recursos para resolver ou diminuir a situação de pobreza em várias áreas do nosso país. Pode passar. Bom, o programa Bolsa Família, né, é uma referência para a gente também observar a forma como estão vivendo as famílias. No município de Angra, de 2011 a 2019, esse número aumentou, ele passou de 6.458 para 9.190 para 2019, e esse crescimento indica também a necessidade das famílias de utilizarem esse recurso para manutenção das necessidades básicas mínimas, né? Pode passar. O ODS 2, ele fala da fome zero e agricultura sustentável. Então, quando fala de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Na meta 2.1, fala que até 2030 a gente tem que acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situação vulneráveis. Incluindo crianças, aí diz alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Como eu já tinha falado anteriormente, essa é uma meta também que nós teremos um pouco de dificuldade a partir desse momento que nós estamos vivendo, né? Como garantir acesso a todas as pessoas a esse alimento seguro, nutritivo e suficiente durante todo o ano. E a meta 2.2 é acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025, que já está bem próximo, das metas acordadas internacionalmente. Pode passar. Aí, falando um pouco sobre a desnutrição, como forma de promover essa intensificação de ações de combater a fome e buscar a erradicação da desnutrição em todo o mundo,
a Assembleia Geral das Nações Unidas ela indicou o período de 2016 a 2025 como a década de ação das Nações Unidas sobre nutrição. Então, nós temos 250 milhões de crianças que sofrem de desnutrição ou sobrepeso no mundo. Nós temos 149 milhões de crianças menores de 5 anos que têm déficit de crescimento ou estão muito baixos para a idade, e 50 milhões delas estão com baixo peso para a sua altura. Na Agenda 2030, a gente encontra metas arrojadas para a temática da desnutrição. Então, até 2030, a principal meta é acabar com a fome e eliminando de todas as formas de desnutrição. Pode passar. E aí, para vocês observarem esse quadro, ele mostra o índice de magreza acentuada e o índice de obesidade, isso em crianças de 5 anos, né? De até 5 anos. Aí, vocês observam que aí tem o recorte Brasil, Rio de Janeiro e Angra dos Reis, e aí vocês vão observar que o índice de magreza acentuada para Angra é 3,45, já próximo do Brasil, menor do que o do Rio de Janeiro, e o índice de obesidade de crianças é 6,01, menor que o Rio de Janeiro e menor do que o Brasil. E estudos eles têm evidenciado que existe uma associação entre desnutrição e pobreza. Agora, também a obesidade ela tem se revelado como um fator importante ligado à capacidade das pessoas, à população e a alimentos saudáveis. Porque uma coisa é ela ter acesso a alimentos e outra coisa é ela ter acesso a alimentos saudáveis, porque geralmente os produtos saudáveis, nutritivos, mais frescos, são produtos considerados e são mais caros, e os produtos que são super processados, né, apresentam grandes quantidades de açúcar, sal, gordura, baixo teor de nutrientes e assim, fonte zero para as necessidades das crianças, são produtos mais baratos e acabam entrando naquela cesta até das compras do recurso do Bolsa Família. Pode passar. Esse quadro, ele mostra a desnutrição em menores de 2 anos. Em Angra, a proporção de crianças desnutridas em 2010 era 4,29 e aumentou para 7,37 em 2019. Agora, em relação aos números brutos para esse mesmo período, os maiores números são os de 2019, com 56 crianças desnutridas. Então, assim, os menores números eles ocorreram em 2002, com 27 crianças desnutridas. Então, com certeza, essas crianças são acompanhadas, e aí, no caso, é uma observação maior, né, de verificação, porque 56, daí tem 2000, o ano de 2020, que não aparece aqui no gráfico. Vocês devem ter de posse do município esses números, e aí é uma área importante de se botar os olhos em cima. Pode passar. Aí a gente vai entrar falando sobre saúde, né? Saúde e bem-estar, ODS 3, que o ODS 3 ele trata de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Quem acompanhou a agenda do milênio sabe que o avanço para essa nova agenda de desenvolvimento sustentável ampliou esse horizonte quando se fala de saúde, porque lá nos objetivos do milênio a gente focava muito na questão da mortalidade materna, no combate às doenças AIDS, malária e doenças AIDS, malária, hepatite e outras doenças, e nessa nova agenda nós tivemos uma ampliação, e aí entrou ampliado para uma vida saudável e promoção do bem-estar. Esse objetivo, ele é um objetivo que no município vocês vão observar que vocês já têm os dados sobre isso, vão observar dentro do diagnóstico que tem coisas bem interessantes que poderão ser tratadas nos próximos documentos. Pode passar. Dentro da saúde do ODS 3, nós vamos falar sobre mortalidade materna, né?
Mortalidade materna foi um dos objetivos na agenda anterior dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foi um dos ODS que nós não conseguimos cumprir, né? Nós não conseguimos atingir. Em média, o Brasil atingiu, eram 8 grandes objetivos, em média o Brasil atingiu 7, e a mortalidade materna o Brasil não conseguiu atingir. Continuando nessa agenda, a mortalidade materna ainda é preciso um olhar bastante seguro em cima desses indicadores, porque, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a mortalidade materna ela é extremamente alta, não é só no Brasil, é no mundo como um todo, tá? Ela chega a 830 mortes ao dia relacionadas à gravidez ou parto. Em 2015, 303 mil mulheres morreram nessas condições. E, além disso, 99% de todas as mortes ocorrem em países em desenvolvimento. E a maioria delas poderia ter sido evitada. Então, é algo assim que, eu estou falando do Angra dos Reis, mas isso o Estado do Rio de Janeiro, isso o país, nós precisamos estar atentos com relação a isso. Pode passar. Então, observando os indicadores de mortalidade materna, né, de Angra dos Reis, a gente vai observar que o Estado do Rio de Janeiro ele tinha 94,3 mortes a cada 100 mil nascidos vivos em 2010, e esse tendo sido o maior número de óbitos, foi em 2010, 203 óbitos, né? Aí, se a gente for observar no município de Angra dos Reis, isso variou e teve um decréscimo significativo, porque saiu de 121,2 para 38,3. Então, é um número, é um decréscimo bem significativo e está se mantendo abaixo da meta. Então, esse eu acho que é um trabalho que tem sido feito, e depois eu vou comentar um pouco sobre isso, que eu vi alguma coisa no material de vocês de saúde, né, nas políticas definidas pelo município, bem interessante. Pode passar. A meta 3.2, ela fala sobre acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. E a gente... Os objetivos assim de todos os países no mundo todo é que a gente consiga reduzir essa mortalidade neonatal para menos de 12 por mil nascidos vivos, e a mortalidade de criança com menos de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos. Pode passar. Esse gráfico ele mostra a mortalidade na infância, né? E aí vocês vão observar o gráfico, a linha do tempo de 2010 a 2018, e o município de Angra, ele variou de 9,7 em 2010 para 14,2 em 2018. Então, teve um acréscimo, passando pelos anos de 2012 e 2013, né, de acréscimo. Decresceu, mas a partir de 2018 houve mais uma tendência de crescimento com relação a esse indicador. Pode passar. Esse novo gráfico, ele mostra a taxa de mortalidade neonatal, de 0 a 27 dias, por mil nascidos vivos no Brasil, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Então, vocês vão observar que o município ele está abaixo do Rio de Janeiro e do Brasil, uma oscilante, né? De 2015, ele teve quedas e voltou a crescer em 2018. Então, é só verificar, com certeza está sendo acompanhado pelo município, mas o gráfico de vocês já mostra que vocês estão trabalhando no sentido de manter esse número dentro das metas globais. E aí vocês observam que estão abaixo do Rio e estão abaixo
do país. Pode passar. Aí só o número de óbitos de recém-nascido de 2010 a 2018, né, e por sexo, fazendo esse recorte masculino e feminino. Então, vocês observam o gráfico, e de 2010 nós tínhamos 6 masculino e 4 feminino. No ano de 2018, 14 masculino e 7 feminino, só para mostrar em termos absolutos de números, porque às vezes as pessoas, de como o indicador ele é considerado, às vezes a morte por cada 1000 nascidos vivos, às vezes as pessoas preferem observar o número absoluto. Pode passar. Bom, ainda dentro de saúde, assegurar uma vida saudável, a meta 3.7, ela fala sobre assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Dentro desse objetivo, né, a gente tem que observar a questão da gravidez na adolescência, né, que é um indicador importante para que a gente possa também tomar novos direcionamentos. Aí, para vocês verem como os objetivos, eles dialogam entre si, vejam que o objetivo 5, ele trata de igualdade de gênero, e fala em alcançar essa igualdade e empoderar todas as mulheres. Se você observar, na meta 5.6 do ODS 5, ele fala também sobre o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, como acordado com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População, e aí mais ou menos dialogando, ODS diferente, mas dialogando para alcançar os mesmos objetivos gerais, tá? Pode passar. E aí, a gente falando de gravidez na adolescência, a gente tem que observar que a idade da mãe é um fator de destaque para a redução da mortalidade materna. Entre 2010 e 2018, o Brasil registrou um número de mais de 230 mil bebês nascidos vivos, de meninas, na faixa de 10 a 14 anos. Então, muita atenção precisa ser dada a essa problemática pelos governos, né, municipais, governos estaduais e pelo governo federal, principalmente ao fato que muitas dessas gravidez são relacionadas a abusos sexuais e à prostituição infantil. Então, esse é um indicador também que ele precisa estar atento quando a gente falar da questão da educação, né? Quando a gente falar do ODS de educação, esse gravidez na adolescência também pode ser um recorte lá dentro da educação. Pode passar. Esse próximo gráfico a gente vai mostrar a gravidez na adolescência aí em números de nascidos, só para vocês terem uma ideia, de 10 a 14 anos, o número por raça, e de 2010 a 2018, a linha do tempo, só para mostrar que em 2010 tínhamos 13 nascidos de mães brancas e 7 de mães negras, em 2018, 3 de mães brancas e 6 de mães negras. Então, assim, a gente observa ao longo dessa linha do tempo que o município atuou, né, nesse recorte com relação ao nascimento de crianças de mães de 10 a 14. Pode passar. Aí, esse próximo slide, ele vai falar ainda sobre gravidez, e aí gravidez na adolescência de 15 a 19 anos, também com recorte, né, por raça, cor, mostrando de 2010 a 2018. Então, um recorte também de mães brancas e negras. E aí, se a gente observar por esse recorte, a gente vai ver que houve uma evolução, e após 2014 a gente observa que
foram definidas algumas políticas e que houve uma redução, mas algo ainda também precisa ser desenvolvido, porque o número ainda é alto. Pode passar. A gente falar um pouco sobre a incidência de HIV/AIDS, né, dentro da questão da saúde. O fim da epidemia do vírus HIV também é uma das preocupações da Agenda 2030. O ODS 3, ele traz como uma das metas de eliminar essa doença até 2030. E esse compromisso vale para todos os países que foram signatários da agenda, né? Então, os dados recentes que a gente tem sobre a epidemia de HIV no Brasil, divulgado pelo Boletim Epidemiológico de 2019, eles mostram que o número de mortes por causas relacionadas à AIDS, ele cresceu na população negra na última década, enquanto na população branca a tendência é de queda. Pode passar. E aí esse quadro é para vocês observarem os casos de HIV/AIDS registrados por ano de diagnóstico no município de Angra, e aí vocês têm por sexo, idade, e aí na linha do tempo 2010 a 2018. E aí, se vocês observarem ao longo do tempo, né, de 2010 com 38 e 2018 com 37, quer dizer, praticamente estacionado. E se a gente observar o número de óbitos, né, o número de óbitos por AIDS e a taxa bruta de mortalidade, a gente vai observar também na linha do tempo que houve um aumento com relação a esse indicador. Pode passar. A incidência de tuberculose, essa é uma doença, né, que nesse momento que nós estamos vivendo, é uma doença que preocupa ainda mais, né, em função desse momento da pandemia, nós estarmos com um vírus que atua muito nessas doenças, né, como tuberculose, e doenças do pulmão, diabetes, questões cardiovasculares. Então, é algo que precisamos ficar bem atentos. A Organização Mundial de Saúde, ela iniciou uma campanha que ela trabalha para trabalhar todos unidos para acabar com a tuberculose. Então, ela tem sido uma das 10 maiores causas de morte em todo o mundo, por incrível que pareça, e com 10 milhões de novos casos notificados por ano e mais de 1 milhão de óbitos. Se a gente for comparar com o Covid, é uma doença que requer pânico, né, das autoridades do país. Pode passar. O número de casos e de detecção de tuberculose em Angra dos Reis, aí na linha do tempo, 2010 a 2018, vai de acordo com o que já foi falado a nível de país, né? Então, de 2010 a 2018, subiu de 97 para 143 casos. Então, é algo a ser registrado e observado. Então, são números que são importantes para o município debater sobre ele. Pode passar. Com relação à hepatite, aí, nesse slide, vocês vão ver os tipos de hepatite. Hepatite A, hepatite B, hepatite C e hepatite D. Então, no município de Angra, não houve registro de hepatite D em 2018. Mas teve um caso de hepatite A, 7 casos de hepatite B e 16 casos de hepatite C, que é algo também que o município precisa se preocupar. E houve também uma morte registrada em 2017 em decorrência de hepatite C. Então, aí, somente para vocês verificarem, dentro desse recorte dos tipos, quais são as observações que vocês deverão colocar com relação a cada recorte desse. Pode passar. Aí eu queria que também, só uma observação, que vocês, dentro do material, do diagnóstico que vocês receberam, vocês vão observar que tem
um rico material sobre mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Eu coloquei esse lembrete aqui para vocês darem uma lida, é porque as 4 principais doenças desse grupo, que são as DCNT, que são as doenças crônicas não transmissíveis, as 4 doenças principais, eu acho que, se eu falar o nome, vocês vão se arrepiar. Doença do aparelho circulatório, diabetes, neoplasias e doenças respiratórias crônicas. Então, é o que hoje nós temos, né, como digamos assim, o vetor que que a Covid encontrou para se multiplicar e provocar tantos números de óbito, apesar das variantes já virem com outro formato. Mas aí vocês deem uma lida, porque é bem importante de vocês observarem que a meta do ODS 3 a 3.4, ela prevê uma redução de 1/3 da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis. E aí é por meio de políticas de prevenção e tratamento adequado. Tá? Aí vocês, só para registrar, para vocês darem uma lida no documento e observar isso. E outra coisa que eu queria registrar é que o município ele dispõe de um plano municipal e dentro de saúde, dentro desse plano, existem propostas bem interessantes na redução, por exemplo, da mortalidade materna, que a gente viu, né? A gente viu em números, mas aí existe um plano por trás desses números, né? E dentro desse plano, eu observei que tem estratégia para redução de mortalidade, diminuição das cesarianas, incentivos parto normais, presenças de doula, monitoramento de queixas de violência obstétrica, práticas complementares integrativas do parto. Por que eu estou fazendo esse recorte aqui? É porque a mortalidade materna, ela é um calcanhar de Aquiles na agenda de desenvolvimento, desde quando era milênio e agora também no desenvolvimento sustentável. E aí vocês têm esse trabalho que eu considerei interessante e por isso que a gente observa que os números são condizentes, porque existe por trás uma política pública definida. Com relação à AIDS, dentro do plano, conta com testagem de ações específicas, né? E tem a cobertura de 100% para crianças indígenas, cujas mães não realizaram acompanhamento pré-natal, então tem uns recortes interessantes. E aí, o plano também informa que a mortalidade infantil está na casa de 8 por 1.000 habitantes, né, que é uma forma que eu acho que vocês fizeram o recorte dos dados que vocês já têm. E aí, eu acho que dentro disso, vocês tendo a política definida, como vocês têm com relação à saúde, como vocês têm com relação à educação, eu acho que o diagnóstico com a política que vocês têm, aí é repensar de que forma vocês irão atuar. E aí vamos entrar no ODS 4, que fala sobre a educação inclusiva, equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Bom, só de cara a gente vai falar até 2030, na meta 4.1, é garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade. A 4.6, garantir que todos os jovens e uma proporção de adultos estejam alfabetizados e que tenham adquirido conhecimento básico. Pode passar. Agora, quando a gente vai fazer uma análise, né, da educação de um determinado município, é importante a gente avaliar os indicadores de acesso à educação, né? E, para isso, é bom que a gente possa olhar a escolaridade da população adulta, né? A proporção de pessoas de 18 anos com o ensino fundamental completo, né? Aqueles que não conseguiram completar o ensino fundamental, a frequência escolar, né? A proporção de crianças que está frequentando a escola na idade certa, crianças de 11 a 13 anos que frequentam os anos finais do ensino fundamental e os adolescentes de 15 a 17 com o ensino fundamental completo, né? E jovens de 18 a 20 com o ensino médio completo. Esses seriam os indicadores que compõem também a dimensão da educação do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, é importante que a gente observe
esses indicadores. Aí, nesse slide, vocês têm do ano de 91 a 2010, porque, como já foi falado anteriormente, nós nos baseamos pelos os dados oficiais, né? E aí a fonte é a IBGE e através do censo, e aí eu nem vou colocar muito tempo em cima desse, podemos passar para o próximo. Aí, dentro esse quadro, nesse slide, a gente vai observar a qualidade das instalações físicas para a educação. Nesse quadro, nesse slide, a gente mostra o percentual de escola com computadores para fins pedagógicos. Aí, Rio de Janeiro, né, e Angra dos Reis e Brasil. E aí, se você observar, nesse momento de pandemia, a necessidade das escolas poderem dispor, né, de computadores para fins pedagógicos, mas vai além disso. As escolas poderem dispor de computadores para fins pedagógicos, mas não tiverem acesso à internet, né? Quando passar essa pandemia, que possa estar trabalhando na forma, que a gente está falando na forma digital, mas daqui a pouco acho que nós vamos trabalhar na forma digital, né? que é físico com o digital, fazendo um mix dessas duas formas de trabalho, que 100% digital acho que não vai acontecer, mas uma mix vai acontecer. E aí, se vocês observarem, Angra, a nível de creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, a creche com 3,3, escola, pré-escola 14,1, ensino fundamental 30,4, ensino médio 69,2. De competência do município até o ensino fundamental, vocês observam que com esses dados, né, a fonte INEP até 2018, a necessidade de um incremento nesse indicador de qualidade. Pode passar. E aí, o próximo, ele fala de percentual de escola com infraestrutura adequada para pessoas com deficiência. E aí ele mostra também, comparativo, né? Se vocês observarem o Angra, o azul, observando os recortes creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, e varia de 16,7, 14,1, 22,5 e 30,8, também requer, dentro da competência do município até o ensino fundamental, uma observação maior com relação a esses indicadores, em comparativo com o país, em comparativo com o próprio estado do Rio de Janeiro. Pode passar. Eu só queria, antes da gente falar um pouco sobre o IDEB, dentro daquele contexto, eu queria que vocês observassem no diagnóstico, porque o acesso à internet é um dos requisitos para a infraestrutura escolar adequada. Então, no município de Angra, 100% das escolas de nível médio, de ensino médio, elas têm acesso à internet, né? Mas 69% delas possuem computadores disponíveis. Nesse momento de pandemia, o que a gente mais precisou foi acesso à internet, mas através dos dispositivos dos próprios alunos. Então, assim, na verdade, nós estamos dentro de um cenário completamente diferente do que a gente tinha, né? As necessidades, elas migram para outras necessidades, e que a gestão pública terá que se adaptar com relação a isso, tá? Agora, entrando dentro da questão do IDEB, o município de Angra, nos anos iniciais, né, a nota do IDEB, ela teve algumas poucas oscilações, de 2005 a 2019, entretanto, a meta proposta, ela não é atingida desde 2015, demandando esforço para isso, para que esse crescimento possa acontecer. Passo para o próximo, para os anos finais. E aí, a gente observando os anos finais do ensino fundamental, também o gráfico apresenta, a partir de 2005 a 2019, a gente observa um crescimento muito
pequeno, passando de 3,2 a 3,7, e aí, nos anos finais do ensino, ao longo desse período, ele atingiu a meta só em 2011. A partir de 2003, houve um distanciamento disso. Então, de um modo geral, o comportamento das notas é mais preocupante nesses anos finais, não só a nível de Angra, mas a nível de estado e país como um todo. Nesse caso, eu queria colocar que o município, também eu observei, o município tem o Plano Municipal de Educação e as metas para o ensino fundamental, dentro desse plano, eu não observei quais seriam as estratégias para aumentar a nota do IDEB. E aí talvez seja uma discussão, né, e talvez essa discussão exista no paralelo, né, em grupos, que geralmente tem. Agora, o plano ele tem uma seção inteira sobre acessibilidade e atendimento educacional especializado. E lá dentro desse plano tem propostas bem completas, como formação e capacitação de multiprofissionais para atender alunos especiais, propondo parcerias com universidades. Então, dar uma revisada no plano para que aquelas ações que estão no plano elas possam ser colocadas em prática. Pode passar. Bom, ainda dentro do ODS 5, né, que é alcançar a igualdade de gênero, tem a meta 5.4, que é reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos. E aí a gente observa a proporção de famílias chefiadas por mulheres no Brasil e no município de Angra dos Reis, aí também dados de 2010, né? Aí vocês observam a nível de dados para vocês terem uma ideia dessa proporção, mas os indicadores são indicadores de 2010. Aí a gente pode passar adiante, pode passar. Dentro do ODS 5, de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres, ainda tem a meta 5.5, a participação plena e efetiva das mulheres e igualdade de oportunidades, né, na vida pública, econômica e política, e a meta 5C, adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres. Pode passar. Aí, nesse caso, observar a eleição de pessoas de diferentes raças, etnias, sexos e idades, dentro dessa representatividade política, né? Isso provoca mudanças positivas nas instituições e na compreensão sobre política. O município de Angra, ele elegeu, nos últimos pleitos, né, de 2012 a 2020, 9 vereadores. No último pleito, na última eleição, elegeu 4. Eu tive até a dificuldade, porque uma delas chama Titi, e eu não sabia se Titi era homem ou era mulher, e aí fui procurar, e aí tem Titi, e tem uma outra que o nome também era um pouco diferente, mas são 4 mulheres, pelo que eu pesquisei, que foram eleitas, e o município foi o primeiro a ter uma mulher prefeita no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma informação relevante também. Pode passar. Aí a questão da água, né? Um município que deve botar os olhos com relação a isso. O ODS 6 trata da disponibilidade e gestão sustentável de água, aí trata da acesso universal e trata do acesso ao saneamento e higiene adequados. Pode passar. Se a gente for observar essa questão a nível de Brasil, o serviço de coleta de esgoto é muito deficiente ainda no Brasil como um todo, porque pouco mais da população brasileira conta com esse tipo de serviço. Então, se um pouco mais da metade, o restante adota medidas alternativas, né? Despejo no esgoto, fossas sépticas e diretamente em rios. Então, em 2018, no que tange a questão do esgotamento sanitário, em Angra, estima-se que 46% da população de Angra contava com essa cobertura. Tá? No Rio de Janeiro, a cobertura para esse mesmo período era 65%, e no Brasil,
é 53. Então, assim, de 46 a 65, mas a gente vê que é um comprometimento como um todo, né, da situação de cobertura de esgotamento sanitário. E aí vocês vão observar através desse gráfico, né, com relação à questão dos recortes de Angra, Rio de Janeiro e Brasil, e aí é o percentual da população atendida com o abastecimento de água, e no município de 2010 a 2018. Pode passar para o próximo de saneamento. Aí, dentro desse novo slide, né, sobre a questão do saneamento, e aí vocês observam que o gráfico ele é um pouco parecido, como eu já falei anteriormente, como um todo. Se a gente observar Angra, Rio e Brasil, a deficiência acontece no país como um todo. Pode passar. A gente tem também que os principais problemas que interferem na qualidade de água é a falta do tratamento de esgoto e a poluição gerada, né, por outros atores, indústria, agricultura, etc. Então, aí nesse quadro vocês vão ver os índices de perdas na distribuição de água, Rio de Janeiro no município de Angra e Brasil, e aí vocês vão observar que o gráfico ele vai de 2010 a 2018, nossa régua do tempo, ele em 2010 tinha uma perda de 21,9, passa a 33,9, quer dizer, isso também é um recorte interessante para que possa ser observado com relação às perdas, até num momento tão importante como esse que nós estamos vivendo de necessidade de água, né, água limpa tratada. Porque também precisamos observar que doenças como hepatite, giardiase, amebiase, disenteria, leptospirose, cólera, né, e febre tifoide, tudo isso requer um tratamento adequado e requer também esgotamento sanitário. Pode passar. Aí, com relação à água e esgotamento, esse gráfico vendo Brasil, Sudeste, Rio de Janeiro e Angra, e aí vocês vão observar que são as populações com abastecimento de água, com serviço de coleta de esgoto, água consumida e percentual de esgoto tratado. Verificando, Angra tem 90%, né, de domicílios com abastecimento de água, população sem serviço de esgoto, 54%, o consumo de água, 229 litros diário por pessoa, e o percentual de esgoto tratado em relação ao volume de água, 10,5. Então, esse é um indicador importante para um município como Angra, que requer um olhar atento à questão da água. Pode passar. Nós vamos dar uma olhada no objetivo 8, promover crescimento econômico sustentado inclusivo, e aí as metas relacionadas a 8,5, que trata do emprego pleno e produtivo, a 8,6, que é reduzir a proporção de jovens sem emprego, a 8,7 é tomar medidas para evitar, erradicar o trabalho forçado, a 8,8 de proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos. Dentro desse ODS, nós estamos vivendo também um momento bem peculiar, né, onde muda a forma de trabalho, a questão dos direitos trabalhistas, a gente deve avançar para um novo modelo, porque mudou o ambiente de trabalho, e aí deve ter uma nova discussão com relação a esse novo modelo de trabalho, modelo digital, modelo digital, físico com digital. Pode passar. Só para vocês observarem, nesse slide, ele mostra o saldo de empregos formais no município, olhando 2010 a 2018, né, e aí já observando por sexo, né, e aí vocês vão observar que o município teve uma queda, né, com relação ao número total de empregos formais a partir de 2015, e isso também alinhado a uma crise que o país enfrentou, mas, com certeza, alguns recortes do próprio município. Pode passar.
Aí os dados de Angra dos Reis sobre trabalho e renda. Aí vocês vão observar o salário médio mensal de 3,5 salários mínimos, pessoal ocupado em 2018, 36 mil, mais de 36 mil pessoas, e população ocupada em 2018, 18,2. Quer dizer, esse número em 2020, no ano de 2020, com a pandemia, deve ter tido uma alteração considerável, e é algo que nesse próximo trabalho com relação à melhoria dos indicadores, vocês possam colocar um olhar mais atento sobre isso. Pode passar. Bom, nesse slide a gente vai falar sobre o produto interno bruto, né, nominal de Angra dos Reis em relação ao Estado. Então, aí, observando de 2014 a 2010 a 2017, passando todos os anos, 12, 13, até o ano de 2017, e vocês observam que o PIB, ele teve uma crescente e uma redução em 2017, o PIB nominal, né? E aí a gente pode passar para o próximo slide. O PIB, ele é considerado assim o principal indicador para medir a atividade econômica, seja do país, do estado, do município, né? É o produto interno bruto. E se a gente observar, essa análise ela foi feita aí de 2010 a 2017, mas dentro desse período analisado, vocês vão ver lá dentro do documento que o município ele esteve entre as 20 maiores economias do estado do Rio de Janeiro, e ela atingiu sua melhor posição no ano de 2016 e 2017. Então, mesmo a gente observando algumas reduções, mas o município ele conseguiu se manter entre as maiores economias do estado. Pode passar. E aí, só um comparativo, o PIB per capita entre Brasil, Rio e Angra dos Reis, né, em reais, essa estimativa, né, então, Angra está acima do estado do Rio e acima do resultado do Brasil. Pode passar. Falando sobre a questão de desigualdade, o ODS 10, reduzir a desigualdade dentro do país e entre eles, aí dentro do estado, dentro do município, e dentro do município, dentro dos bairros, dentro das ruas. Então, esse é o foco desse ODS 10. Essas duas metas que foram consideradas relevantes para a gente tratar, uma trata da alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre e empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos. Então, essa é uma meta importante, todas as duas são muito importantes, porque a desigualdade ela gera condições e oportunidades distintas, né, para a população. Ela afeta os direitos, limita também a expansão das oportunidades, a capacidade das pessoas para que elas possam ter uma vida melhor. Então, é importante também compreender que essa desigualdade, ela é multidimensional, ela afeta a vida das pessoas de diferentes maneiras, né? Ela afeta, seja no acesso ao mercado de trabalho, como agora, se a gente já estava numa situação ruim, agora a gente está pior, seja por questões de gênero, que a gente tem visto um trabalho muito bacana das organizações empresariais no sentido de tratar das questões de gênero, né, das organizações como um todo, não só das organizações empresariais, da questão de gênero. Hoje, por exemplo, grandes organizações elas têm criado diretorias somente para tratar da questão de diversidade, e isso é uma coisa importante. E aí é importante que a gente observe isso, de como a gente olha essa dimensão, tá? Da desigualdade. E aí pode passar para o próximo. Esse quadro ele mostra o índice de Gini, e o índice de Gini ele mede a concentração de renda, é o grau de concentração de renda, ele mede a diferença do rendimento do mais pobre e dos mais ricos, ele varia de 0 a 1, sendo que 0 é
a situação ideal total de igualdade, todos têm a mesma renda, e 1 significa completa desigualdade. Tá? E aí, se vocês observarem a linha do tempo de 91 a 2010, porque é com base também, a fonte é o censo do IBGE, e aí vocês vão observar que para o município de Angra houve uma redução de 0,54 para 0,53, indicando que a renda produzida estava menos concentrada nas mãos da parcela da população mais rica, né? Houve uma desconcentração de renda. Tá? Em 2010, essa redução foi maior, foi registrado um índice maior, e aí a gente pode observar que de 2010 ele foi de 0,50, em 0,50, mas lá em 91 era 0,54. E vamos esperar que o próximo censo ele nos mostre, né, um quadro mais próximo daquilo que a agenda de desenvolvimento requer. Pode passar. Não vai dar tempo da gente falar, mas eu queria que vocês dessem uma olhada no material que vocês têm e observassem com relação à questão dos resíduos sólidos. Eu acho que para o município é muito, muito importante essa questão, tá? E aí tem um material bom que vocês vão poder observar, o percentual de cobertura de coleta de resíduo, essa questão, isso é algo que vocês devem estar atentos, e dentro do material tem dados disponíveis, tá? Com relação à segurança também, vocês podem olhar lá no histórico dentro do material, e outro é de homicídios no município, também está lá dentro do material, tá? Aí a gente vai falar do ODS 16, promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Aí está a questão, está colocada a meta 16.1, que é reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. Pode passar. Aí vocês têm o número esse slide mostra a taxa de homicídio por 100 mil habitantes, né, no município de 2010 a 2018, e vocês vão observar que o gráfico é crescente, né, chegando a 158 número de homicídios no município, tá? Pode passar. Nesse período de 2010, foram mortos 732 homens e 51 mulheres em Angra. Constata-se que a maioria dos homens vítimas de homicídio em 2018 estava na faixa de 20 a 29, quer dizer, é aquela faixa do nem, né? Nem tem trabalho, não tem emprego, não tem nada. No caso das mulheres, a maioria era da faixa de 15 a 19, de 30 a 39, e também merece destaque, né, bastante por parte dos governos da sociedade civil, os jovens de 15 a 29, mais vulneráveis aos homicídios no Brasil. Então, aí vem o quadro, que vocês vão observar o total de jovens de 15 a 29, um percentual de 63,3% do total. Então, são questões que vocês vão dar uma olhada no documento e vocês vão discutir um pouco mais com relação a políticas voltadas a essas questões que, com certeza, deve pleitear dentro desse novo documento que vocês vão criar esse ano. Pode passar. Antes de encerrar, eu queria também colocar que dentro do ODS 16, se vocês olharem a questão 16.5, a questão do combate à corrupção, é uma meta também que os municípios têm se atentado, né, e têm que se atentar com relação a isso, esse momento de Covid, de utilização, né, de como utilizar recursos e tudo, e não está dentro do diagnóstico, porque nós não conseguimos fazer todos os recortes, como a gente falou lá atrás, mas é importante que vocês estejam atentos a todas as metas dentro dos ODS. Bom, para concluir, a gente observou o alinhamento com relação, em linhas gerais, né? Pode-se dizer que o município ele tem bons resultados com relação ao ODS 1, né?
de redução de pobreza. Com relação ao ODS 2, de crianças desnutridas, né, também. Na área de saúde, foram detectados avanços, mas também alguns gargalos. Apresenta um bom desempenho na redução da mortalidade materna, e isso é muito bacana. No caso das mortalidades neonatal e infantil, né, está abaixo das médias nacional e estadual, mas ele teve uma tendênciazinha de alta nos últimos anos, requer observar. Com relação ao ODS 4, alguns indicadores se mostram inferiores, né? A questão de infraestrutura apresenta uma boa cobertura de água, fornecimento de energia. A questão das creches e escolas de ensino médio, as instalações são acima das médias. Os laboratórios de informática, acesso à internet, são mais recorrentes no ensino médio, precisa verificar isso nesse momento que nós teremos novas necessidades. A infraestrutura para as pessoas com deficiência e o atendimento educacional não apresentam uma ampla disponibilização. As ações relacionadas à igualdade de gênero ainda são difíceis de a gente medir em âmbito municipal. Aí, mais na área política, já tem eleita uma mulher, foi eleita prefeita no município, né? E algumas vereadoras também apresentando-se, e nesse novo mandato poderão discutir essas questões. O rendimento estava abaixo do rendimento masculino, é preciso que o município trabalhe mais intensamente para garantir essa participação efetiva das mulheres. Com relação ao ODS 6, o acesso universal da água, o município, nos últimos anos, aumentou esse acesso. Na área de trabalho, destacar o bom desempenho do PIB. No ODS 10, a redução das desigualdades, a gente observou também trabalho considerável. E com relação ao ODS 16, que foi significativamente as formas de diminuir a mortalidade, né, relacionada aos lugares, e aí vocês observaram que houve um acréscimo com relação a isso, né? Então, no geral, o que a gente tem a dizer é isso. Só mais alguma consideração, que para que a gente possa avançar, né, com relação a essas metas e indicadores estabelecidos, o município precisa tratar, né, através de uma comissão, que eu acho que já está sendo organizado isso com o PNUD, e aí eu acho que no mais trazer uma mensagem aqui, que os governos, eles não são só executores da agenda, eles também são formuladores das políticas. E aí, com um estudo desse, vocês têm condições de conseguir alinhar melhor as políticas e redesenhar e desenhar novas políticas. Obrigada. Deixa eu ver meu tempo. Obrigada. Acho que foi muito tempo. Desculpa aí. Que a Inalda ainda vai apresentar a análise do PPA do município, mas, Inalda, se você puder apresentar a análise do PPA de uma forma mais sucinta, que a gente já avançou o horário. Só alguns esclarecimentos aqui. Como vocês viram, esse estudo do diagnóstico, a gente usou só bases de dados oficiais, né, dos ministérios, do IBGE, do IPEA, são bases de dados oficiais. Nós não entramos em contato com os municípios, não coletamos dados nos municípios, os municípios não participaram da elaboração desses estudos, porque, como vocês sabem, são 116 municípios que participam do projeto. Então, a ideia, desde o princípio, foi que fizéssemos o diagnóstico a partir de bases de dados oficiais, como é o trabalho sempre do PNUD, só usa a base de dados oficiais, assim como a análise do PPA, nós pegamos o PPA, a lei do PPA do município e fizemos a análise. Então, não foi feito nenhum trabalho de coleta nos municípios. Então, não é que o município não tenha sido integrado no projeto nesse momento, é porque esses diagnósticos são feitos realmente com essa metodologia de se usar só bases oficiais.
Inalda, se você quiser aproveitar para tomar uma água, você dá uma descansadinha, toma uma aguinha aí. E, bom, sobre a divulgação do webinar, como eu disse ali no chat também, ele foi amplamente divulgado. Nós contatamos a prefeitura, contatamos o gabinete do prefeito, convidamos o prefeito para participar da abertura, mas ele não podia, então pedimos a divulgação em todas as secretarias. A gente viu que a gente tem a equipe do Fabrício aqui, da Superintendência de Políticas Públicas, e uma pessoa da Secretaria de Planejamento. Então, assim, foi feita uma ampla divulgação, tentamos contato com a prefeitura, a Petrobras nos ajudou nessa divulgação, e o município está contando com o que estava previsto no projeto, que é esse webinar, que seria um seminário presencial, e a entrega dos 2 estudos, e o oferecimento do curso online de 12 horas, que algumas pessoas fizeram, como a Bianca, que comentou que ela fez o curso de 12 horas, e que nós convidamos também todas as pessoas que se inscreveram no município no curso de 12 horas, ok? Só para esclarecer. Agora a Inalda vai fazer uma apresentação rápida da análise do PPA de vocês, esse PPA que está terminando esse ano, e ver como é que ele está, até que ponto ele está ou não alinhado a cada ODS, para vocês terem uma ideia geral e para subsidiar aí o novo PPA que vocês vão construir esse ano, né? Inalda, pode seguir. O microfone. Estava mudo, desculpa. Esse trabalho é que a gente, dentro do projeto do PNUD, com a Petrobras, esse trabalho de avaliação rápida integrada, que faz o monitoramento, né, de como o município conseguiu fazer o alinhamento dos ODS, né, dentro do seu PPA. Então, pode passar? Ela chama Avaliação Rápida Integrada, RIA, em inglês, dos planos plurianuais PPA. O PPA de vocês, 2018, encerrando agora em 2021, né? E a gente fez essa análise. Pode passar, eu vou falar mais rapidamente. O que é essa metodologia que o PNUD disponibilizou para o estudo do PPA dos municípios, parte desse projeto? Essa metodologia de avaliação rápida integrada é um método de análise que o próprio PNUD desenvolveu. É uma ferramenta que ela auxilia, né, os países, os estados e municípios a avaliarem o seu nível de implementação, de preparação para a implementação dos objetivos, né, que a gente chama de como eles estão preparados para aterrissar essa agenda. Então, o que o RIA faz? Ele realiza um mapeamento dos ODS, né, dos 17 ODS, nas prioridades, para determinar como eles estão refletidos nos objetivos e metas dos documentos de planejamento local. Traduzindo, a gente pega o PPA de vocês, observa com relação os programas e ações, programas, projetos e ações, e a gente avalia com relação a cada um dos 17 objetivos e cada uma das 169 metas dentro dos 17 objetivos, como que o PPA de vocês dialoga com cada item desse, né? E o resultado disso mostra uma visão geral do nível de alinhamento do plano plurianual com as metas dos ODS. Pode passar. E aí o resumo da metodologia, o que a gente faz? A leitura dos planos, a gente faz a listagem, né, dos planos, programa, dentro do plano PPA, a gente faz a listagem dos programas e ações, e aí a gente faz o alinhamento desses programas e ações dos planos aos ODS metas. Depois a gente faz uma distribuição das metas entre os 5 P's da Agenda 2030, e depois a gente faz a verificação do nível de alinhamento entre o PPA, os ODS e os 5 P's, e produz o relatório final, que é esse que vocês estão com ele em mãos. Pode passar. Para a gente fazer a análise do PPA, o que a gente teve como definição básica? A gente definiu o que seria uma meta totalmente alinhada,
é aquela que um ou mais programas do município que corresponde à meta ODS avaliada. Então, por exemplo, ela está totalmente alinhada quando a gente observa que aquele programa e ações daquele programa, eles estão respondendo aquilo que a meta diz, sugere, né? Aí, parcialmente alinhado, a gente considerou os programas que não correspondiam plenamente. Por exemplo, às vezes na escrita, se escreve o programa, mas a escrita é, digamos, bem subjetiva. E aí não dá para você entender. E quando ele descreve as ações também são subjetivas e às vezes você não consegue fazer o alinhamento total. Às vezes pode até existir o alinhamento, mas não está escrito no programa. E a meta ODS não alinhada é porque a gente não observou que existia nada de relevância com relação aos ODS. E aí, dentro disso, a gente também considerou algumas metas de ODS que não eram relevantes, porque não cabe aos deveres, competência ou condições de governabilidade do município. Por exemplo, quando a gente fala da questão de oceanos e mares, e aí a gente não está tratando de um município da costa, mais ou menos com relação a isso. Pode passar. Pode passar. Só revisando os 17 objetivos, que foram o que nós nos referenciamos para fazer esse alinhamento. Pode passar. Só revendo o que é a agenda. Ela tem o objetivo, por exemplo, de saúde, assegurar o 3, assegurar a vida saudável. Aí ele tem as metas, né? Reduzir a taxa de mortalidade materna, por exemplo, e aí tem um indicador, que é a razão de mortalidade materna. Só para vocês terem ideia de como está lá no agenda e como a gente faz esse alinhamento. Pode passar. Os 5 P's, que a gente também faz esse alinhamento, ele diz respeito às pessoas, à prosperidade, à paz, parcerias e planeta. Pode passar. Olhando o PPA de Angra, né, a gente observou o número de programas, e aí a gente, dentro de cada programa, a gente observou o que é que vocês tinham de ações. E aí, por exemplo, gestão pública, vocês tinham 6 ações, aí tinha um alinhamento total e um parcial. Aí, desenvolvimento ambiental, tinham 4 ações, esporte e cultura, 3 ações, educação, 4 ações, emprego e renda, 4 ações, gestão e cidade, 4 ações, e dentro de cada programa e suas ações, a gente observou quantos alinhamentos totais e parciais ele tinha. Pode passar. São 8 programas, e aí o de proteção social, né, 14 ações, e com vários alinhamentos, e o de segurança com 2 ações. Pode passar. No geral, 8 programas e 42 ações. Passa. O resultado da avaliação, nós temos 169 metas, é o que está escrito no documento da agenda. Foram consideradas, para a gente analisar no município, 134 metas ODS. O que é que significa isso? É que nós tínhamos, dentro das 169, a gente tinha 37 que não foram consideradas, porque não eram relevantes para o município, não tinha relevância que a gente considerasse. Então, nós analisamos 134, fizemos o alinhamento, se tinha alinhamento com 134, dessas 134, nós encontramos 57 metas alinhadas, e 35 totalmente alinhadas, e 77 não alinhadas. Nós tivemos um alinhamento geral de 43%. Pode passar. E aí, quando a gente faz o recorte, esse alinhamento foi com relação a quê? Quais foram os maiores alinhamentos que nós tivemos? Nós tivemos os maiores alinhamentos, o ODS 1, 100% de alinhamento dentro do PPA ao ODS 1, o ODS 3, 82%, e aí vocês lembram lá no diagnóstico que a gente falou que alguns indicadores bem interessantes, com o Plano Municipal de Saúde, com recortes importantes e com ações importantes, refletem nesse alinhamento do ODS 3, 82%. O ODS 4, 78%, e aí também a gente observou alguns gargalos, né, e alguns avanços, perdão.
O ODS 11, que é a questão das cidades, 67%, e o ODS 13, das questões climáticas, 67%. Quais foram os menores alinhamentos? Nós tivemos os menores na questão de gênero, 11%, água, 38%, energia, não encontramos alinhamento, crescimento, 45%, indústria e infraestrutura, não encontramos alinhamento. Quando a gente diz assim, não encontramos alinhamento do programa que está escrito no PPA e as ações do programa que foram descritas para que o programa funcionasse, que não estão alinhados, quer dizer, não estão atendendo aquilo que a meta descreve, tá? O ODS 9 também não encontramos, o ODS 12, 10%, 14, 13%, o ODS 15, 45%, ODS 16, 36% e de parcerias 17, 22%. Pode passar. Aí, com relação ao alinhamento do ODS com o PPA, alinhamento total mais parcial, tá? O 6 é o total mais parcial, o vermelho, cor de rosa, é o alinhamento total, e o esverdeado, alinhamento parcial. Esse é o resultado do gráfico de vocês, que mostra aquilo que a gente falou no slide anterior. Pode passar. Com relação aos 5 P's, né, de pessoas, prosperidade, paz, planeta e parcerias, os maiores alinhamentos que nós encontramos foi com relação ao P de pessoas e o P de prosperidade, 63 e 41, e os menores foi com relação a paz, 36, planeta 30 e parcerias 22. Pode passar. E aí a gente colocou quais seriam os desafios por eixo dos 5 P's, né? Então, dentro do eixo de pessoas, os maiores desafios que nós encontramos, o eixo de pessoas, ele tem o ODS 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aí vocês estão observando os alinhamentos, e aí você encontra alinhamentos bons, né? Com o 1, o 3 e o 4, mas a gente encontrou também alguns desafios. Por exemplo, dentro desse alinhamento de pessoas que ajudariam a vocês a desenvolverem um novo PPA e aí contemplar para que esse ODS possa ter um alinhamento maior. Então, a gente observou que a proporção de crianças em situação de extrema pobreza, a mortalidade materna, que vocês tiveram redução, mas tem as oscilações, a questão do IDEB, do 8ª série e 9º ano, e a porcentagem de mães, chefes de família sem ensino fundamental e com filho menor de idade. E outra coisa, a inserção das mulheres na política local. E a gente colocou isso como os desafios para melhorar esse quadro de alinhamento com relação ao eixo P de pessoas. Pode passar. E aí, com relação ao eixo de planeta, né? O planeta, ele abarca o ODS 6, água, o 12, consumo, o 13, mudança climática, 14, vida na água e 15, vida terrestre. Os alinhamentos, o maior foi o de mudança climática, né? O menor foi o de consumo e produção responsáveis, com exceção, né, do 13 e 15, os demais não foram adequadamente incorporados, esses foram os desafios, e aí na escrita do novo PPA vocês vão se debruçar sobre esses desafios, né, e esse baixo percentual de alinhamento, mesmo sendo uma cidade litorânea, observamos um baixo alinhamento com o ODS Vida na Água, e população sem acesso à coleta de esgoto e a queda na eficiência do manejo de recursos hídricos. Então, quando se fala do P Planeta e de como vocês deverão observar o próximo PPA de vocês, alguns desafios que precisarão estarem contemplados no próximo, tá? Próximo slide. O P de prosperidade, dentro desse P, os ODS que estão incluídos é o de energia, 7, o trabalho decente, 8, indústria e infraestrutura, 9, redução das desigualdades, 10, e cidades e comunidades sustentáveis, 11. Vocês podem ver que o maior percentual foi o 11, né? Mas a gente observa percentuais de 0% de alinhamento, e a gente pode observar que o baixo alinhamento do ODS 7 pode ter sido em função da ampliação
da rede elétrica, né, do atendimento, e não constituir um ponto prioritário para o município. Mas dentro do ODS 7 também tem a questão das energias renováveis, e isso pode ser algo onde vocês poderão se debruçar nesse novo PPA. E a queda de postos de trabalho nos setores da indústria e construção civil de 2005 a 2018. E um pouco o alinhamento com relação à indústria, inovação e infraestrutura. O próximo slide. Com relação ao ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, ele constitui o P de Paz. O desafio que nós encontramos foi a questão, segundo o Atlas da Violência, o município de 2010 a 2018 apresentou um aumento na taxa de homicídio, que é superior à do Estado, e a alta taxa de homicídio entre a população negra e entre mulheres. Então, se debruçando nessa nova escrita, nessa nova prototipagem aí do novo PPA, e vocês vão olhar para esses desafios e, dentro desses desafios, o que vocês poderão propor de programas que já possam existir e possam ser redesenhados, ou novos programas que poderão ser criados. Pode passar. O P de parcerias é o ODS 17, a gente encontrou um alinhamento baixo. Esse tema de parcerias não é muito incluído nos planos como um todo, né, dos governos, e uma medida sugerida para isso é impulsionar a implementação por meio das parcerias do município, criação da comissão municipal, fazer um trabalho muito voltado ao envolvimento do setor privado, porque o olhar do setor privado está muito atento à questão da Agenda 2030, e eles estão fazendo um olhar muito voltado à questão do ESG e ESG, e que é a questão que em português é ASG, Ambiental, Social e Governança. O setor empresarial ele está muito interessado, está muito voltado a essa discussão, e é um parceiro importante para que vocês possam, inclusive, avançar na implementação da agenda no município. Próximo. Bom, como considerações finais, a análise desse instrumento, né, do RIA, ela não pode ser vista como um diagnóstico, mas é um ponto de partida para a proposição de novas ações. Eu digo assim, o estudo do RIA, quando vocês observarem passo a passo, vocês vão ver, observando os desafios e os gargalos, que vocês, com o RIA, vocês terão a oportunidade de prototipar novos programas, novas ações, redesenho de algo que vocês consideram importante e que vocês querem inovar. E uma consideração também algumas questões contidas que ainda não são de impacto municipal e que o monitoramento antecipado pode ser estratégico. Além do PPA, outros documentos, plano diretor, políticas setoriais, podem ser adaptados à agenda. Eu li os 2 planos, né, de educação e de saúde de vocês, e assim, também quando vocês se sentarem para tratar da questão do PPA, levem junto esses planos que estão com validade até 2000, eu acho que um era 2025, não estou bem certa, e outro 2021, me perdoe se eu estiver com as datas não decoradas. Pode passar. Bom, o PPA, na verdade, ele pode ajudar, né, como uma peça de planejamento, e aí com programas estruturados e metas definidas. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer dentro desse novo desenho, desse novo PPA, estabelecer as relações com os ODS, estruturar os indicadores que permitam avaliar o cumprimento das metas e estabelecer de que forma vocês vão monitorar o cumprimento do que foi estabelecido no PPA. Pode passar. Como conclusão geral, o município teve um alinhamento geral abaixo da média, né? Distribuição das áreas por agenda foi positiva, 63% pessoas, mais para abaixo da média para prosperidade, paz, planeta e parcerias. Uma sugestão para acelerar a implementação é a criação da comissão, eu acho que já está em andamento isso, e sugestões para aprimorar a adequação do planejamento do município aos ODS,
né, a apropriação dos ODS pelos quadros, né, administrativos, e a adequação da produção documental em políticas públicas, tudo que vocês tiverem de documento de políticas públicas, que elas possam se referenciar pela agenda de desenvolvimento. Próximo. E finalizou. Eu agradeço, acho que desse deu para ser rápido, e à disposição. Inalda, obrigada. Ressaltando que esse webinar está sendo gravado e que vai ser disponibilizado posteriormente no YouTube do PNUD, e a gente avisa onde mais nós vamos disponibilizar a gravação do webinar e os documentos do webinar, tá? Agradeço quem ficou até o final aí com a gente e desejo um bom trabalho aí. A gente vai avisar também quando tiver uma capacitação sobre o alinhamento de PPA aos ODS. Tá bom? Obrigada, Inalda. Obrigada, Lívia, por ficar até o final. Obrigada. Próximo, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos.